Pai do Senhor a todos, aqui quem fala é o Diácono Maicon. Eu gostaria aqui de deixar uma breve reflexão para os irmãos que se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 1 e o verso de número 43, que diz: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe e disse: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu: Disse-lhe antes que Felipe te chamasse, e te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu, e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisa maior do que essa verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Bom, aqui estamos diante da passagem quando Jesus chama Natanael. Jesus fala para Felipe ir até Natanael e chamar a ele. Podemos separar essa passagem em três partes. A primeira parte é quando Natanael ele simplesmente ouve falar de Jesus. Quando Felipe ele chega até Natanael e fala que ele encontrou sim o Filho do Homem e que veio da cidade de Nazaré, Natanael ele de repente começa a menosprezar. Ele diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Podemos enxergar isso na nossa vida. Muitas vezes fazemos um convite para alguém vir até a igreja, ouvir um pouco sobre a palavra de Deus, ouvir um pouco sobre Jesus. E a pessoa simplesmente menospreza, dizendo: O que eu vou fazer na igreja? Lá é só sentar, ouvir sobre Jesus e mais nada. Muitas pessoas menosprezam isso quando falamos que vamos para a igreja. Muitas pessoas, principalmente jovens, falam: você é muito jovem, você deve curtir a vida, você deve fazer outras coisas, você está perdendo tempo indo para a igreja. Muitas vezes ouvimos isso de pessoas que podem até ser muito próximas da gente, mas que não realmente conhecem a Jesus, apenas ouviram falar. E Natanael, ele dá esse exemplo para a gente. Natanael, quando ele ouve falar, ele diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe, ele não discute, Felipe, ele não começa a bater boca com Natanael, ele só diz: Vem e vê. E aqui entramos na segunda parte que podemos encontrar nessa passagem, que é quando Natanael encontra Jesus e não apenas ouve falar dele, mas começa a conversar com Jesus e conhecer melhor ele. E quando Jesus ele fala que viu Natanael debaixo daquela figueira, Natanael ele fica maravilhado com aquilo. E agora ele fala: Realmente tu és o Filho do Homem. E Jesus ele fala: Agora que tu ouviste tudo isso que eu te falei, tu crês? Então essa segunda passagem podemos entender algo interessante aqui, que agora Natanael não apenas ouve falar de Jesus, mas ele começa a conversar com Jesus e conhecer melhor Jesus. E ali ele reconhece que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho do Homem que havia de vir. Ou seja, podemos ver aqui que quando começamos a nos relacionar com Deus, quando começamos a nos relacionar e ouvir mais sobre Jesus, podemos entender quem realmente é Jesus. Podemos ver a importância que Jesus tem para nossas vidas. Então, essa segunda parte que podemos classificar aqui é quando Natanael ele reconhece quem realmente é Jesus, o poder que Jesus tem e coisas grandes que Jesus ainda iria fazer com ele. Muitas vezes isso pode acontecer na nossa vida a partir do momento quando começamos a nos relacionar mais com Deus, a partir do momento quando nós começamos a orar mais, buscar mais a Deus, estudar mais a Tua Palavra.
quando começamos a nos relacionar mais com Deus, ter mais intimidade com Deus, grandes coisas, aprendemos sobre Jesus, sobre Deus e coisas que vai nos ajudar muito para a nossa caminhada como cristãos. Ou seja, essa segunda parte ela é bem importante, porque quando Natanael ele começa a ouvir sobre Jesus e começa a entender todo o propósito, tudo que Jesus poderia fazer na vida dele e que não eram poucas coisas, eram grandes coisas. A terceira parte, podemos entender que Jesus ele faz uma promessa a Natanael. Ele promete que dali em diante ele iria ver grandes coisas, que ele viria ver céus abertos, ele viria ver grandes coisas acontecerem na sua vida. E esse versículo de João, no seu capítulo 1, versículo 51, ele se assemelha muito com a passagem de Jacó, lá em Gênesis 28, 12. Quando Jacó ele está indo para o deserto, ele pega uma pedra, ele deita sobre aquela pedra e dorme. E durante o seu sonho, Deus ele dá uma visão a Jacó, dizendo que uma visão onde anjos subiam e desciam. Ele viu uma escada. E ali naquele momento, podemos ver uma promessa que Deus fez para Jacó. E podemos ver que dali para frente a vida de Jacó pode ter acontecido coisas ruins, mas grandes coisas Jacó viu, grandes momentos Jacó teve com Deus. E quando Jesus ele fala isso para Natanael, que ele veria céus abertos, é porque ele sabia que o que Natanael poderia ver andando com Jesus era coisas extraordinárias, eram as coisas que Natanael jamais esperaria ver. Alguns capítulos à frente, em João 3, no verso 13, Jesus ele diz o seguinte, ele diz, quem subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu? Ou seja, só nessa fala de Jesus podemos entender que se tem alguém que realmente conhece o céu, se tem alguém que realmente conhece as coisas sobre o céu, esse alguém é Jesus. Então não podemos menosprezar as palavras que Jesus fala, não podemos esquecer de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque se tem alguém que conhece e sabe o que devemos fazer e grandes coisas que iremos viver aqui na terra antes de conhecer o céu, esse alguém é Jesus. E então, pegando essa parte sobre Natanael, essas três partes, podemos ver que Natanael houve uma evolução. No começo ele era uma pessoa incrédula, uma pessoa que não acreditava muito nas coisas que Jesus poderia fazer. Ele menosprezou. Na segunda parte, Natanael ele começa a conhecer mais Jesus, conversar com Jesus, entender melhor como é Jesus. E na terceira parte, Jesus ele faz uma promessa a Natanael, dizendo que dali para frente, grandes coisas ele iria ver. E realmente Natanael viu grandes coisas, Natanael viu curas, viu libertações, grandes coisas que Natanael viu. Podemos também dar o exemplo de Paulo. Paulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos naquela época. E de repente Paulo ele tem um encontro com Jesus e dali para frente a vida dele muda. Dali para frente as atitudes dele começam a mudar e ele se achega mais perto de Jesus de forma que ninguém acreditava que o homem que era um dos maiores perseguidores dos cristãos agora está pregando o evangelho. Agora ele se tornou um verdadeiro exemplo de cristão. Então o exemplo aqui que podemos pegar com esses homens é que quando temos um encontro com Deus, quando nós conhecemos mais a Jesus, grandes coisas acontecem com nós. A nossa vida pode ser totalmente transformada. A situação que estamos vivendo pode ser totalmente transformada, simplesmente por nós termos um encontro com Deus, temos um encontro com Jesus, e entender todo o propósito, que tudo que Deus permite acontecer tem um propósito nas nossas vidas. Então essa é a reflexão que eu quero deixar para os irmãos, que venhamos ter encontro com Deus, que venhamos nos aprofundar mais com Deus e conhecer mais as coisas sobre Jesus. E assim eu quero pedir que os irmãos reflitam nessa mensagem. Deus abençoe a todos.